Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado no Hotel Seringal. O Hotel Seringal nos recebe com esta mesa deliciosa, nosso convidado especialíssimo, Péricles de Souza. Vamos falar um dia qualquer. Um militar que nasce no sul do país e escolhe a Amazônia para viver. Péricles, você fala em certo momento que o livro nasce, é esperado como um filho. Fale um pouco a respeito disso. Muito obrigado pelo convite, viu? Prazer estar aqui junto com você e poder conversar alguma coisa sobre o que eu escrevi neste livro. O livro nasceu de uma insistência de certas pessoas, certos conhecidos, evidentemente, que eu contava uma história sobre a Amazônia, outra, e essas pessoas queriam saber de mim o porquê que eu não tinha feito o livro ainda. Então, certo dia chuvoso daquele, sem nada para fazer, coisa de aposentado, peguei, sentei ao computador e eu digo, eu vou escrever alguma coisa da minha vida. Diante disso, eu fiquei a imaginar onde começar, por onde começar. Então, comecei. Um dia qualquer, resolvi contar a minha história e fui escrevendo. Que deu, esse um dia qualquer, acabou dando o título ao livro, viu? Que na montagem as pessoas acharam interessante, que me ajudaram a montar o livro, dentre eles o meu irmão Aquiles, que este era um nome sugestivo, e assim eu fiz. E fui escrevendo. Não contava para ninguém o que eu estava fazendo. Meu irmão Aquiles mora em Blumenau, professor da Uniaselv, né, formado em Direito, já tem um outro livro. Né. Eu cheguei e falei a ele, numa das minhas visitas ao Sul, estou escrevendo um livro. Ele ficou surpreso diante do que eu estava falando. Ele disse, mas você fazendo um livro? Como? Eu digo, quero contar um pouco da minha história que vocês e outras pessoas não conhecem, como foi a minha trajetória, por aí. E assim eu fiz. Mostrei a ele o que eu estava escrevendo. Ele disse, já gostava muito de você como meu irmão. Diante do que eu estou lendo aqui desse seu rascunho, que isso para mim me parece um currículo, ficou zombando até de mim, mas numa boa. Ele disse, eu passei a lhe amar muito mais porque eu não conhecia a sua vida. Ele é bem mais novo que eu. Né? E ele disse, eu vou montar o seu livro, que era a sua colaboração, algumas fotos e algumas coisas mais. E assim foi acontecendo e nascendo esse filho. Bom, você traz um livro com uma linguagem informal e ao mesmo tempo coloquial. Sim, muitas coisas ele mudou no meu livro. Tanto é que eu estou pretendendo fazer uma segunda edição contando as coisas diferentes, porque eu queria falar as coisas no linguajar amazônico. Essas coisas que nós usamos aqui, essas colocações, os tipos de comida e tudo que no Sul não conhecem. E isso eu queria fazer no meu livro. Ele disse, não, mano, muita gente não vai entender, tudo tal. Ele é muito cheio de detalhes. E para não haver discórdias, né, e pela boa vontade dele de me ajudar a montar o livro, eu acabei concordando com muitas coisas. Ele acabou peneirando e tirando. Mas eu tenho o original do que eu escrevi e eu pretendo, estou já juntando outras coisas para fazer uma segunda edição. Vamos falar de suas aventuras na Amazônia. Você é um militar e acaba adotando a Amazônia como a sua cidade. Eu costumo dizer que eu sou catarinense de nascimento, acriano de coração, que passei boa parte da minha vida lá, minha juventude, e
um amazonense de dedicação, de amor. Foi aqui que eu casei, tenho meus 2 filhos, né? Hoje já mais 5 netos. Então essa é a terra que eu escolhi para nascer, para viver. Eu passei muito, com essa pandemia estamos um pouco reclusos, né? De certas coisas. Vontade de bater perna é muita, mas o medo de bater as botas é maior, né? Então, eu tenho ficado em casa, viajei bastante pelo mundo, já aproveitei bastante. A minha infância foi muito difícil, né? Como eu conto no livro, comecei a trabalhar desde jovem. Quando meu pai foi embora, eu era o mais velho de casa, fui muito sacrificado. Mas eu diria a você, tudo foi um ensinamento de vida. Aprendi muito, muito com tudo isso, viu? O que representa essa Amazônia para você? É difícil da gente dizer o que representa o amor, o carinho que a gente tem por isso aqui. É nos dias que a gente viaja que a gente sente. Você viajou já bastante, também já fez em vários lugares do mundo, assim como eu fiz. E a gente chega lá fora, a gente diz, poxa vida, estou sentindo saudade do tambaqui, do jaraqui, coisas nossas, regionais, uma tapioca, que nem esse aqui, ó, uma banana frita, coisas que a gente não encontra em outro lugar. E sem falar do carinho das pessoas da Amazônica, tanto e do interior mais ainda. Hoje Manaus, uma grande metrópole, mudou muito. Eu que já estou aqui 51 anos aqui, eu conheci bastante o Manaus lá atrás. Era muito diferente. As pessoas te recebiam e te adotavam, onde você fazia amizade, que nem filho da casa. Te colocavam a casa à disposição, você era recebido, vem almoçar com a gente e tal, nem te conheciam. Tá certo. Vou pedir licença de você, Péricles, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. No entanto, eu quero falar do Guaraná Magistral. No rodapé do seu vídeo está aparecendo um telefone. Você que é do interior do estado, você pode pedir os produtos Magistral e ter na sua revenda. Você ganha até um prêmio. Produtos Magistral. Me aguarde, eu volto em seguida. Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco está hoje no restaurante Por Aqui. E eu vou conversar com o Raimundo, que vai falar dessas delícias para todos nós. Nós temos todos os dias tambaqui na brasa, caldeirada de tambaqui, tucunaré de escabeche. Aos domingos, um buffet maravilhoso. As carnes também estão à disposição dos clientes? Está à disposição dos clientes, todos os tipos de carne. Eu quero falar com você que é do interior do estado. Faça seu cadastro no telefone que está no nosso vídeo. Você vai ganhar um prêmio. Tenha na sua revenda os produtos Magistral. Tudo isso vai muito bem com o regente agora de roupa nova. É a dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com Péricles de Souza, uma obra que fala um pouco das suas andanças pela Amazônia. Um militar que, ao deixar a farda, encontra na Amazônia um lugar de aconchego. A obra acaba fugindo das entrelinhas acadêmicas. Foi uma opção sua e do seu irmão? Não, o meu irmão não sabia, né, como eu comentei anteriormente, do livro. Mas eu sempre ouvi dizer que você deveria, todo homem deveria ter um filho homem, plantar uma árvore e fazer um livro. Porque você conta alguma coisa da sua história. Como é prazeroso a gente ler a história de algumas coisas, principalmente dos antepassados. Não vamos nem mencionar da Bíblia, que é um jornal que você lê atualizado, coisas que estavam lá atrás, né?
Então, eu tinha essa ideia. Então, tenho um filho homem, advogado, defensor público, uma filha que é engenheira, e plantei um pé de tâmara na frente do meu prédio. Está enorme. Trouxe a semente lá de fora e plantei. Vingou, está lá a árvore. Faltava um livro. E hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada. Uma obra construída a 4 mãos. Você, o Péricles e o Aquiles, seu irmão. Ele vivendo lá e você aqui. Como é que intermediou essa distância para nascer o livro? A tecnologia hoje nos permite essas coisas. Tinha dias que a gente conversava só por telefone, mas a maioria das indagações dele sobre o texto do que eu escrevi, ele pegava e me fazia por e-mail. E eu completava. Aí ele dizia, eu quero uma foto disso, eu quero uma foto daquilo. Mas por trás de tudo disso aí, ele, macaco velho, como a gente costuma dizer, né? Apesar de ser mais jovem que eu, ele pegou e leu o que eu tinha escrito, e as pessoas de quem eu mencionava, que me relacionei e que eu tive mais afinidade, essas pessoas, ele procurou fazer um contato, procurou pela internet, sei lá onde, e conseguiu essas pessoas que queria que essas pessoas falassem a meu respeito, que estão ali, né? Porque eu falava das pessoas, aí essas pessoas passaram a falar de mim. É um pouco diferente, né? Porque eu sei o que eu passei, o que eu fiz, tal e tal, mas uma outra pessoa estranha a ele contar quem foi Péricles é um pouco diferente, né? E assim ele fez, né? E essas pessoas deram um retorno a ele e ele ficou muito satisfeito. Ele só foi falar para mim isso no dia que nós fizemos a apresentação do livro. Primeiro o dever, depois o prazer. Esse é um lema lá do quartel, né? E tem um outro que depois, quando eu saí do exército, né? Ver, prover, prever, né? Então, primeiro o dever. Qual era o meu dever? Era com a pátria. Isso até hoje eu mantenho laços de amizade com os militares, com vários quartéis, e depois desse livro, por isso também, para a segunda fase, da segunda edição de livro, tenho outras homenagens, foi homenageado no ano retrasado, lá em Rio Branco, os 50 anos do 7º BEC, que nasceu em Cruzeiro do Sul, Núcleo, do qual nós fomos fundadores, juntamente com o capitão Pastor, na época, que era coronel Pastor. Falecido recentemente. Falecido agora recentemente. Historiador. Você conheceu ele, e quando eu fui a ele levar um livro, presenteá-lo, ele me levou junto ao comandante militar da Amazônia, o general Nard, e ele disse, este livro é um livro que merece credibilidade. Já vi aqui no mesmo lugar, onde eu abri, onde começou a Transamazônica, que poucas pessoas sabem, que foi em João Pessoa. Vamos falar um pouco da sua família. Você diz que teve uma infância difícil, trabalhou muito. Fale um pouco dessa infância. Afinal de contas, o livro retrata a sua vida. Sim. Uma das coisas que eu não tinha falado no meu livro, eu fiz um resumo muito pequeno. Não tinha experiência do que falar, do que contar. E lendo outros livros, eu não me aprimorei nisso, não vi essa parte. E então o meu irmão disse, de onde você veio? Ele fez várias indagações para mim, de onde você veio, para onde você vai, você sabia. Né? Onde você está, você sabe. Mas você nasceu de quê? De proveta? O que foi? Né? Ele disse, tem que falar um pouco do seu pai e sua mãe. Então, meu pai de origem italiana, minha mãe de origem alemã. Meu pai ensinou minha mãe a falar a língua brasileira, que nós não falamos português. Me perdoe, nós falamos brasileiro. Nossa língua é bem mais bonita, eu acho, e é muito diferente. E
ele ensinou a minha mãe a falar o brasileiro, o português nosso, e, em consequência, nós tínhamos que aprender lá com a minha mãe, férias de aula e tal, porque os meus avós e tios não falavam nada em brasileiro, só falavam alemão. E a gente, como menino, estava nem ligando para certas coisas. Hoje, o que eu aprendi, hoje eu dou mais valor. Aprendi algumas coisas em italiano com meu pai, principalmente falar besteira, né? Mas tem seu valor. E assim foi. Então, mas foi uma infância difícil, né? Com 13 anos eu comecei a trabalhar, né? Minha mãe me botou numa uma loja, não, uma fábrica de engarrafamento de bebidas. Engarrafava cachaça, vinagre, álcool. E lá ele também engarrafava vinho. Foi onde eu aprendi a adoçar vinho, porque não existe vinho doce, né? Como é que fazia isso assim, assim? Lavar garrafas, porque era tudo reciclado, né? Foi uma coisa muito difícil. À noite ia para a aula. Eu vou pedir licença de você, mas nós vamos voltar no terceiro bloco falando ainda da sua infância. Telespectador, chamo a sua atenção para as 45 lojas da importadora Tevelar. Especialmente você que mora no interior do estado, você não precisa vir à capital para comprar na Tevelar. Os produtos Tevelar que são vendidos em Manaus também são vendidos aí, no interior do estado. Visite uma loja da importadora Tevelar, mas me aguarde, eu volto em seguida. Converso com muito prazer com o Péricles de Souza e falamos um pouco da sua obra e da sua vida. Volto já. Jamendo.com. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com o escritor Péricles de Souza, uma obra construída a 4 mãos, o Aquiles, seu irmão, e ele. Péricles, falávamos no encerramento do segundo bloco da sua infância. Você foi trabalhar numa fábrica de engarrafar vinhos, bebidas. Vamos continuar a partir daí. Pois é, e com a saída do meu pai, que tinha ido embora da minha casa e tal, minha mãe de origem alemã, muito rígida, você tem que trabalhar. Homem sem fazer nada de casa vira vagabundo. E eu não estou criando vagabundo. Arrumou esse emprego lá para mim e ela passava lá na quinzena e recebia o dinheiro, o que eu tinha direito lá. E à noite ia para a aula, né? Isso tudo de bicicleta. O frio no sul, você sabe que é uma tortura. É. Né? Mas a minha mãe guerreira nunca deixou que nada faltasse em casa. Muitas vezes uma linguiça, aquela que é reta, assim, chamava-se lá uma perna de linguiça, não é essa que faz a volta, é reta. Ela cortava na diagonal para que essa linguiça rendesse mais e fosse o nosso almoço. Nós tínhamos 2 vaquinhas também. Essas 2 vacas, o leite, o queijo que era feito ali, era para vender, para ajudar no sustento da casa. Foi muito difícil, mas eu não me arrependo, porque isso tudo fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Minha mãe, nesta época, não tinha esse negócio de discriminar serviço. Ah, isso é serviço de homem, isso é serviço de mulher. Toda segunda-feira, a minha mãe ia lavar roupa em casa, as roupas de casa, no tanque lá, não tinha essas coisas, essas comodidades de hoje. E eu ou a minha irmã, que é mais nova que eu, ia cuidar da cozinha. Um fazia isso, tal, tal. Se queimar comida, você vai comer até acabar. Então, ela dava pra gente, exigia da gente, aprender a ter responsabilidade. Passar cera na casa, o soalho era de madeira, e mãe, já terminei querendo ir brincar ou isso, aquilo, até que ela disse, não passou o pano, não tem brilho, lá tem cera ainda. Até que um dia eu descobri, não está no livro essa,
que ela abria a porta da frente e ela via o corredor, ela olhava e via pelo espelho da madeira que tinha lugar que não tinha sido passado o pano de lã, para dar um brilho. E assim foi. Mas, e eu sempre pensando, eu digo aqui, eu não tenho futuro na minha cidade, né? E lá nessa coisa de engarrafamento de bebida, de seu Espíndola, foi um senhor que me ajudou muito, conversava comigo, foi o homem que me ensinou a dirigir esse seu Espíndola, porque na época, você ter uma carteira de motorista profissional, porque existia dois tipos, amador para dirigir o seu carro particular e a profissional, que era para dirigir caminhão e ônibus. E eu fui aprender a dirigir caminhão. Isso, e eu achava que ele teria um futuro. Eu queria ser um motorista de ônibus. Era um status tipo, hoje você, um piloto de avião. Os caras andavam, aqueles motoristas de ônibus, numa engomada, tinha uma classe, um negócio muito bonito. E aquilo me impressionava. Eu digo, eu vou ser motorista. Aí começou a surgir as carretas. Eu digo, eu vou dirigir um bicho desse ainda. E o seu Espíndola foi me ensinando. Chegou a época de eu tirar a carteira de motorista. Fui lá fazer o exame e tal. E a gente o exame era feito pela Polícia Rodoviária Federal, lá no sul. E eu fui, tirei minha carteira de motorista profissional. Parecia que só faltava andar na rua, se abandando para mostrar às pessoas. Era motivo de orgulho. De tanta felicidade. Felicidade mesmo. Aí chegou a época de eu me apresentar para o Exército. Eu me apresentei e já apresentei carteira de motorista. E isso ali me fez, e já dirigia caminhão. No Exército, lá em Blumenau, fui servir lá no batalhão de infantaria, eu fui ser motorista. Ao mesmo tempo que conheci lá um sargento que era fotógrafo e me fascinava muito fotografia. E ele me ensinou a fazer fotografias. Então eu ia como motorista para um acampamento, dirigindo, levando tropa ou comandante, que fosse, e fotografava as coisas que o sargento Dalmarco, ele na época, aí fazia aqueles binóculos para vender para os soldados. E assim foi indo as histórias lá em Blumenau. Aí fiz o curso de cabo e queria ser promovido. Fez o curso, quer ser promovido. Só que não existia vagas lá para ser promovido. Foi aí que eu falei com esse sargento Dalmarco, que era da parte administrativa, e me deu a luz do que fazer, né? Olhando onde teria vaga no Brasil para mim ser transferido e promovido. E assim eu peguei e fiz o requerimento, tudo auxiliado, orientado por este amigo e pelo Major Cavalcante. Esse veio a ser secretário de segurança aqui na época do Gilberto. Esse foi um paizão para mim, cara que me ajudou muito, me orientando, né? Porque lá em Blumenau, fim de semana, ele não conhecia o litoral por ali, ele me convocava para me sair com ele, a família. Vamos sair porque a gente quer conhecer o município tal, quer ir a tal lugar. E assim a Amazônia entrou na sua vida. Assim foi entrar a Amazônia na minha vida. Promovido a cabo. Em Cruzeiro do Sul. E vamos ser um servidor da pátria. Mas, Péricles, foi um prazer enorme conversar com você, falar da sua obra, um pouco da sua vida. Claro que na segunda edição nós vamos voltar a conversar, mas nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir. Não é despedida, é um até breve. Se Deus quiser, estaria à sua disposição para outro bate-papo, com toda essa liberdade, com tudo isso assim, como você me proporcionou, de contar um pouquinho da minha história. Porque lá de Blumenau, eu vim para a Amazônia. E daqui não saiu mais? Não saí mais. Cheguei aqui, fiquei aqui no Colégio Militar, era o comando militar, era ali. Dali eu fui classificado em Cruzeiro do Sul, na época, não tinha nada. E foram montar um batalhão lá. Tá certo. Né? Bom. Meu muito obrigado e qualquer coisa estou ao seu dispor.
Obrigado. Um prazer enorme estar conversando com Péricles de Souza, falando da sua obra, Um Dia Qualquer. Uma obra construída a 4 mãos, com Aquiles de Souza e o Péricles de Souza. Estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a Magistral, patrocinadora fiel deste programa, a importadora TV Lar, e agradecer você, telespectador, que há 21 anos nos acompanha em toda a Amazônia. Renovar o convite para estarmos juntos na próxima semana. Tenho certeza que haverá de acontecer, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até o próximo programa. Até lá.